No princípio, Deus criou os céus e a terra, e deu à humanidade o maior de todos os presentes, o livre-arbítrio. Durante milênios, vivemos nossas vidas. Amamos, sonhamos, construímos famílias e lares. Adoramos ao Criador em templos e mesquitas, igrejas e sinagogas. Cada um à sua maneira. Mas nem todos lembraram do propósito. Muitos se perderam na ganância, acumulando riquezas que não poderiam levar. Outros viveram com compaixão, estendendo a mão aos esquecidos, alimentando os famintos. A humanidade travou guerras intermináveis. Irmão contra irmão, nação contra nação. Alguns buscaram respostas nas estrelas, tentando compreender os mistérios da criação. E quando a morte chegava, nos despedíamos, pensando que era o fim, mas era apenas o começo. Milhões descansaram sob a terra, aguardando o chamado que ecoa através das eras, pois estava escrito nos livros sagrados. Haverá um dia em que todos serão reunidos. Os profetas alertaram, de Abraão a Moisés, de Jesus a Muhammad, todos trouxeram a mesma mensagem. O tempo para a humanidade era limitado. Cada segundo que passa, nos aproximamos do momento inevitável, mas a humanidade se distraiu, perdida em prazeres efêmeros, esquecendo-se do dia prometido. Alguns ainda se lembravam, oravam em silêncio, pedindo perdão, buscando redenção. Pais ensinavam filhos sobre o Criador, plantando sementes de fé que floresceriam no dia do julgamento. Cada ação era registrada, cada palavra, cada pensamento. A balança invisível sempre pesando. As melhores ações eram aquelas feitas em segredo, quando ninguém estava olhando. Mas Deus sempre via. E então, após incontáveis gerações, após bilhões de almas terem vivido e morrido, chegou o momento que todos os profetas previram. O dia do juízo final estava prestes a começar. O primeiro sinal. O sol nasceu diferente naquela manhã. Sua luz estava mudada. Os animais sentiram primeiro. Fugiram para as montanhas, migraram em direções erradas, como se soubessem. O campo magnético da Terra começou a falhar. Bússolas giravam sem direção. Tecnologia entrava em colapso. Os mares se comportavam de formas impossíveis, recuando das praias, revelando abismos que nunca viram luz. Terremotos sacudiram simultaneamente todos os continentes. Não havia epicentro. Era como se a própria Terra estivesse tremendo de medo. Vulcões que dormiam há 1000 anos despertaram em uníssono, vomitando fogo e cinzas que cobriram os céus. A humanidade correu para os lugares de adoração. Ateus encontraram fé, pecadores buscaram perdão. Os poderosos da terra descobriram que seus bunkers e riquezas não poderiam salvá-los do que estava por vir. Famílias se reuniram, abraçando-se, pedindo perdão uns aos outros por mágoas antigas. Os verdadeiramente fiéis mantiveram a calma. Eles sabiam que este dia chegaria. Estavam preparados. A lua começou a se aproximar, crescendo no céu noturno, até dominar toda a abóbada celeste. As estrelas começaram a dançar. Constelações que guiaram navegadores por milênios se desfizeram. Luzes impossíveis pintaram os céus. Auroras onde nunca houve. Cores que olhos humanos nunca viram. Relatos bizarros surgiram. Sombras se movendo independentemente. Vozes sussurrando de lugares vazios. E então, todos os relógios do mundo pararam. O tempo, aquela ilusão humana, começou a perder significado. Um vento como jamais registrado começou a soprar. Não vinha de lugar algum. Vinha de todas as direções. Dia e noite perderam seu ritmo. O sol nascia e se punha em minutos. A ordem natural estava terminando. E o mais impossível. As montanhas começaram a flutuar como nuvens, desafiando todas as leis da física.
Então uma criança apontou para o céu e disse: "Olhem, o céu está se quebrando." E estava. Rachaduras de luz pura começaram a aparecer na atmosfera. O véu entre este mundo e o próximo estava se rasgando. A humanidade parou. Todos olhavam para cima, sabendo que a vida como conheciam estava chegando ao fim. E então aconteceu. O Sol, aquela estrela que aqueceu a humanidade por bilhões de anos, começou a morrer. Ondas de radiação atingiram a Terra. A atmosfera queimou como papel. Não havia onde se esconder. Os oceanos começaram a ferver. O vapor subiu em colunas que alcançaram o espaço. Cidades de concreto e aço derreteram como cera. Monumentos milenares se tornaram pó em segundos. A Lua, testemunha silenciosa de toda a história humana, se partiu. Suas metades se afastaram como navios à deriva. Seus fragmentos choveram sobre a Terra. Cada impacto, uma explosão nuclear. Cada cratera, um túmulo. As montanhas foram arrancadas da terra como árvores em tempestade. Flutuaram para cima, desafiando toda a lógica. A própria terra se abriu. Fissuras revelaram seu núcleo incandescente. O planeta sangrava fogo. E as estrelas começaram a cair. Não metaforicamente, literalmente. Sóis distantes arrancados de suas órbitas. O universo começou a se retrair. Galáxias que levavam anos-luz para alcançarmos, agora estavam visíveis e próximas. O próprio espaço-tempo começou a se desintegrar. A física deixou de fazer sentido. Planetas colidiram. Júpiter, Saturno, Marte. Bilhões de anos de órbitas perfeitas terminaram em um instante. A Terra começou a se desintegrar, não por explosão, mas por dissolução, como se nunca devesse ter existido. E os últimos humanos vivos sentiram seus corpos físicos se dissolverem, a carne retornando ao pó. Mas suas almas permaneceram, liberadas da prisão da carne, finalmente livres, finalmente expostas. Todo o universo físico colapsou em um único ponto de luz. A primeira criação tinha terminado. E houve silêncio. Um vazio que nunca existiu, nem mesmo antes da criação. Um intervalo entre mundos. Todas as almas que já existiram flutuavam naquele vazio, aguardando, conscientes, lembrando. Então do nada surgiu uma luz, não do sol, não das estrelas, a luz do próprio Criador. E uma nova realidade começou a se formar. Não feita de matéria, mas de pura verdade. O reino eterno. No reino celestial, o anjo Israfil se preparou, guardião da trombeta desde o início dos tempos. A trombeta, forjada antes da criação, gravada com os nomes de todos os que já viveram. Com autorização divina, ele levantou o instrumento sagrado. Todo o reino celestial observava em silêncio absoluto. E ele soprou um som que atravessou todas as dimensões. Oceanos, terra, cinzas. Tudo ressoou com o chamado divino da ressurreição. E todos retornaram. 100 bilhões de almas, de todas as eras, raças e lugares. Mães encontraram filhos. Tiranos enfrentaram vítimas. Não havia mais dor, fome ou cansaço. Riquezas se dissolveram como névoa. Apenas a alma permaneceu, nua, exposta. A trombeta soou novamente. Como maré irresistível, todas as almas se moveram para a planície infinita do julgamento final. O céu se abriu. O trono se materializou em luz pura. Hostes celestiais tomaram posição. Miguel, Gabriel, Azrael, Rafael, testemunhas eternas.
Todas as almas se prostraram, os livros se abriram, a balança foi apresentada e uma voz ecoou de todas as direções. E o julgamento começou. Adão foi o primeiro, depois pessoas comuns, o trabalhador humilde aprovado, o rico condenado, a mãe glorificada, o tirano encarando suas vítimas. Então aconteceu o impossível. Os próprios corpos testemunharam, mãos falaram, roubamos, pés, caminhamos para o mal, olhos, viramos de injustiças. A verdade era inescapável. A própria terra testemunhou. Árvores revelaram traições cometidas sob sua sombra. Paredes expuseram conspirações. Anjos trouxeram registros, não só de ações, mas de pensamentos. Almas tentaram negar, mas suas próprias memórias foram projetadas. Cada centavo roubado retornou ao dono. Não havia mentiras, apenas verdade absoluta. Então os profetas se levantaram. Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad, unidos em súplica, Maria com coração de mãe, santos e crianças inocentes, pedindo misericórdia. E a misericórdia desceu, como chuva dourada. Alguns foram perdoados pela intercessão, mas outros estavam além. Haviam escolhido trevas conscientemente. Então a linha foi traçada. A separação final. À direita, os justos brilhando. À esquerda, os condenados escurecendo. Não havia meio termo. Os portões do paraíso se abriram. Luz que aquece sem queimar. Jardins de beleza inimaginável. Os justos correram como crianças. Choraram de alegria pura. No paraíso, famílias reunidas para sempre. Mães abraçando filhos. Amores reencontrados e, acima de tudo, a presença do Criador, comunhão eterna, propósito realizado. À esquerda, o abismo. Não era só o fogo, era a ausência de Deus. Os condenados afundaram não empurrados, mas pelo peso de suas escolhas. O verdadeiro tormento vinha de dentro. Memórias repetidas eternamente. E se eu tivesse? Viam o paraíso através do abismo, sabendo que foi por escolha própria. Os portões se fecharam, de ambos os lados, para sempre. 2 eternidades, paraíso e inferno, ambos resultado de escolhas feitas em vida. E assim permanecerá. Sem fim, sem mudança. O dia do juízo estava completo. A eternidade havia começado. Não há retorno. Mas este dia ainda não chegou. Você ainda está aqui, respirando, pensando, escolhendo. Ainda tem tempo. A pergunta não é se este dia chegará. É como você estará quando chegar. Suas ações estão sendo registradas agora. A balança já está pesando. O tempo é limitado. A morte pode chegar a qualquer momento. Prepare sua alma. Busque perdão. Pratique bondade. O dia do juízo final não é ameaça. É uma promessa inevitável.